Oi, Tamata, tudo bem? Aqui é Antônio, do Núcleo de Acessibilidade, intérprete de Libras. Só para saber se eu teria algum sinal. Posso começar? Uma vez me deram um de sorriso. Olá, boa tarde. Tá bom. Vamos dar continuidade à nossa programação. Agora, continuaremos relatando experiências exitosas na educação internacional, como parte da programação da 8ª edição do nosso Café Internacional. Nesse momento, convidamos a deputada federal Tabata Amaral e o professor Roberto Serra, pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade Estadual do Maranhão, que fará a moderação da palestra da deputada Tabata Amaral. Obrigado, professor Tales. Uma boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, a nossa convidada especial dessa tarde, a deputada Tabata Amaral. Seja muito bem-vinda à nossa instituição, ainda que por meio virtual. É uma grande honra recebê-la nesse evento. Então, sem mais delongas, eu gostaria de lhe passar de imediato a palavra, porque estamos todos ansiosos para ouvir seus relatos e experiências inspiradoras para toda a nossa plateia e ouvintes que nos acompanham pela transmissão no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigada. Vocês me ouvem? Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer muito a vocês pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui participando desse encontro, desse evento tão especial. E aí, cumprimentá-los, mas também cumprimentar Lúcia Brandão, que me fez o convite e que foi sempre muito gentil. Até para que a gente possa ter mais tempo de interação depois, pensei em fazer uma breve apresentação, contando um pouco da minha trajetória na educação, primeiro enquanto estudante de escola pública e posteriormente enquanto ativista, que é como eu me apresento ainda hoje, e aí deixar para que a gente possa conversar. Vou só pedir desculpas, porque eu estou aqui no nosso gabinete em São Paulo, que fica muito próximo do aeroporto de Congonhas. Então, volta e meia, vocês talvez ouçam um avião passando. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Tabata Amaral, sou ativista pela educação, filha de nordestinos com muito orgulho, tenho um carinho muito grande pela Universidade Estadual, já tive a oportunidade de interagir com vocês em outro momento. Sou nascida e criada aqui na periferia de São Paulo e sou uma filha da escola pública. Estudei boa parte da minha vida em escolas estaduais, aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo, e se eu estou conversando com vocês hoje é porque eu tive contato com uma política pública que mudou minha vida para sempre. Essa política pública se chama Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a OBMEP, que eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, e eu pude participar da primeira e da segunda OBMEP quando eu estava na 5ª e na 6ª série, que hoje a gente chama de 6º e 7º ano, muito por incentivo de uma professora. E eu sempre brinco que cada um aqui que está nos acompanhando, cada uma vai poder identificar um culpado, um professor que foi responsável por a gente chegar até aqui. E no meu caso, uma das culpadas foi a professora Simone, de matemática. Ela decidiu preparar alguns alunos para essa Olimpíada de Matemática que iria acontecer, muito pelo incentivo dela. Eu fui medalhista de prata lá em 2005, ganhei uma medalha de ouro no ano seguinte, em 2006, e com isso ganhei uma bolsa numa escola particular. Talvez alguns de vocês conheçam São Paulo, outros não. São Paulo não só é uma das cidades mais desiguais do nosso Brasil, mas também é uma cidade em que a desigualdade ela é muito territorial, ou seja, eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, mas nunca tinha pisado nos principais pontos turísticos da cidade, a Avenida Paulista, o Parque Ibirapuera, e quando eu fui para a escola particular com bolsa, foi a primeira vez que eu tive dimensão dessa desigualdade, mas do outro lado. Ou seja, minha família até hoje mora em uma ocupação. Muitas vezes, quando faltaram coisas muito básicas, como o alimento, a gente próprio se ajudava. Então, quantas vezes os vicentinos não foram até minha casa levar comida para a gente? Meu pai, infelizmente, era alcoólatra e dependente químico. Doenças essas, né, que ainda são muito estigmatizadas.
que as pessoas tendem a associar algum desvio moral e não entender como uma questão de saúde. Então, esse lado da desigualdade eu conhecia bem. O lado que eu não conhecia era o outro. Era o dessa São Paulo que era toda asfaltada, bem iluminada, em que se falava de faculdade todos os dias. E eu sei que a gente está aqui porque a Universidade Estadual, o EMA, faz um trabalho muito bacana de tentar romper essas barreiras. Mas eu acho importante dizer que, enquanto aluna de escola estadual aqui em São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar das grandes universidades públicas e nunca tinha pensado que isso fosse para mim. Eu sempre digo, eu sou a primeira pessoa da minha família não só a fazer faculdade, mas também a concluir o ensino médio. Posteriormente, minha mãe, que me dá muito orgulho, também completou o ensino médio, mas minha mãe, ela também teve que abandonar os estudos quando engravidou de mim, assim como muitas jovens mulheres. Então, tudo isso para dizer que quando eu fui para esse colégio particular, eu tive uma dimensão um pouco maior dessa desigualdade e me senti sempre muito grata, porque com 13 anos, talvez eu não conseguisse colocar em palavras tudo que eu estava sentindo dessa forma, mas eu via que aquilo ia salvar minha vida, que a educação de fato estava salvando minha vida. E aí me doía muito olhar para o lado e ver que essa transformação não estava acontecendo com as pessoas que eu amava. Desde meu irmão, que ficou em escola pública e teve muita dificuldade de passar no vestibular, justamente porque, enfim, para vocês terem uma ideia, durante o ensino médio, meu irmão não teve sequer uma aula de química, mas também de forma muito mais grave. Meu pai, que não tinha terminado o ensino fundamental e cada vez estava ficando mais e mais doente, fazendo uso de drogas mais pesadas. Filhos de amigas da minha mãe que, por volta dos 14, 15 anos, foram para o crime, para a violência, assassinados. Então, foi cada vez doendo mais em mim essa desigualdade. Até que um dia me chamaram para dar aula em um projeto social, quando eu tinha dos meus 14 para os 15 anos, e eu encontrei ali um caminho. Eu sempre digo que a educação me salvou de duas formas. Me salvou quando me deu a oportunidade de sonhar, os instrumentos para sonhar com uma faculdade, para desenhar um futuro, mas também me salvou quando me apontou um caminho para lidar com essa dor que eu sentia de ver essa desigualdade toda. E aí eu falei, pronto, eu vou dar aula. Eu comecei o ensino médio, fundei um projeto com alguns amigos, o Projeto Voa, e a gente começou a ir para escolas públicas aos domingos, dar aula de matemática, astronomia, português e por aí vai. Concluí meu ensino médio, muito apaixonada por ciências, talvez muito pelas Olimpíadas de Matemática, participei de mais de 40 competições de física, química, robótica, o que vocês puderem imaginar. Tive a honra de representar o Brasil em 5 Olimpíadas Internacionais, mundo afora, fui para a China, Turquia, saí do Brasil pela primeira vez, obviamente sem pagar um centavo, sempre a única mulher da equipe brasileira, o que começou a me chamar a atenção para essa luta, que hoje é uma luta minha, para que as mulheres ocupem todos os lugares possíveis e imagináveis da política, a engenharia, a ciência, e fui sonhando cada vez mais. Então, com essas medalhas, com essas competições, inicialmente sonhava em ser cientista astrofísica, foi um pouco por isso que eu decidi fazer o vestibular das faculdades americanas, e aí acho que é importante pontuar uma diferença, que foi o que eu senti fazendo o vestibular brasileiro e fazendo o vestibular americano. Por muito tempo eu peguei 3 horas de ônibus por dia. Desde muito nova eu tinha que me virar para ajudar com as contas de casa. Com 7, 8 anos eu bordava, depois dava aula particular. Então minhas notas nem sempre eram as melhores. E eu sempre pontuo que eu não passei em todos os vestibulares que eu prestei aqui no Brasil. Eu passei em física na USP somente. Mas eu passei nas 6 melhores faculdades americanas com bolsa completa. E isso tem muito a ver com o vestibular, que é extremamente diferente. Isso não é novidade para vocês, mas eu compartilho na linha de trazer mais soldados para essa batalha junto comigo. A gente tem um vestibular que é extremamente quadrado, que desconsidera a desigualdade do nosso país e que olha em um dia do ano para aqueles alunos que mais memorizaram o conteúdo. Eu sei que o Enem é um avanço e que a gente está mudando isso, mas o vestibular brasileiro, ele mede a qualidade da escola, muito mais do que a capacidade de liderança, a criatividade do aluno. E enquanto eu fiz esses vestibulares quadrados que a gente tem aqui, já no vestibular americano eu pude contar minha história de vida, fazer as provas mais de uma vez. Como vocês podem imaginar, eu não fui bem inicialmente nas provas de inglês. Meus professores puderam escrever cartas de recomendação sobre mim.
Então, eu sempre digo que o vestibular americano hoje, dessas grandes faculdades pelo menos, ele olha o ponto de partida e o ponto de chegada. E foi por isso que eu fui tão melhor no vestibular americano do que no vestibular brasileiro, porque meu ponto de partida era muito atrás em relação aos meus colegas da escola particular. E aí, resultado, passei em Harvard, passei em Princeton, em Yale, em 6 faculdades americanas com bolsa. E aí, 4 dias depois de eu ter passado em Harvard, eu perdi meu pai para as drogas. E talvez essa seja a segunda grande razão pela qual eu estou aqui. Eu estou aqui porque a educação salvou minha vida, mas eu também estou aqui porque, como eu falei anteriormente, ela não alcançou as pessoas que eu mais amo, que eu mais amava. E aí eu duvidei por muito tempo se eu deveria mesmo ir para os Estados Unidos ou não. Cheguei a desistir desse sonho, enfim, reconsiderar uma série de vezes. E fui muito motivada pelos meus professores, que me convenceram que eu tinha que ir. Que não era usual uma pessoa com a minha história ter essa oportunidade com a minha origem e que eu tinha que ir pelos alunos de escolas públicas. E aí eu brinco que eu pensava, eu já carregava tanta culpa, né? Não queria carregar a culpa de Harvard e depois não dar mais bolsa para alunos de escolas públicas por minha causa. E aí fui para os Estados Unidos, foi muito difícil no começo, no primeiro ano, demorei a aprender inglês, demorei a superar o luto da perda do meu pai, e aí de novo a educação me apontou um caminho. Uma outra coisa muito interessante da experiência americana é que você só declara o teu curso, que lá tem o major e tem o minor, que é o curso principal e o secundário, ao final do 3º semestre. E é terrível, né, que a gente aqui peça que alunos escolham com 17, 18 anos o que farão, entre aspas, para o resto da vida. Ainda mais com uma sociedade que muda tão rápido. E lá a gente era obrigado, literalmente, a explorar 8 áreas do conhecimento. Então, fiz curso de ciência política, de física quântica, folclore e mitologia, psicologia, oratória. E aí, só então, com essa visão mais ampla, que eu declarei o meu curso. E aí foi quando, juntando assim as oportunidades que eu tive, a morte do meu pai, eu decidi que eu realmente queria trabalhar com educação pública e não mais com pesquisa em astrofísica, e trabalhar mesmo, assim, manhã, tarde e noite para o resto da minha vida. E aí eu mudei o meu major, que é o curso principal para ciência política, e tenho uma formação um tanto diferente, que eu sou formada em ciência política com minor em astrofísica, porque eu ainda amo a ciência. E aí é um pouco disso, pessoal. Na faculdade me joguei de vez, assim, na educação, fui para a Índia estudar sobre educação, trabalhei em Sobral, no interior do Ceará, trabalhei em Salvador, nas secretarias de educação, fiz pesquisa sobre o tema, publiquei uma tese que foi muito premiada sobre os impactos da política na educação municipal, e fui conhecer nesse nosso Brasilzão. A primeira vez que eu estive no Maranhão foi por causa da educação, e aí cada vez desenvolvendo mais assim os porquês que a nossa educação básica estava estagnada, os porquês que a gente tinha conseguido colocar quase todo mundo para dentro, mas a qualidade não avançava, pelo menos avançava muito lentamente. E aí fui tentando, assim, eu brinco que eu fiz um pouquinho de tudo. Eu já tinha experiência de dar aula há alguns anos, tive essa experiência com secretarias de educação, mas aí também fui para a rádio para poder falar de educação, fui trabalhar numa empresa para lutar por bolsas de estudos para esses funcionários, para seus filhos. E aí fui desenvolvendo a minha visão. Chegou uma hora que ficou muito claro para mim que a minha luta era política, e que se a política e os políticos não mudassem, as coisas não iam mudar. Que eu estava ali fazendo protesto, me juntando com outros jovens, falando na rádio, brigando pela educação, mas muitos políticos não queriam me ouvir. E aí um literalmente falou para mim que ia acabar com o programa para não dar ibope para quem veio antes. Um outro falou que se comprometeu a acabar com a indicação política para os diretores escolares, e aí depois de eleito nunca mais nos recebeu. E aí foi quase que com raiva, assim, sabe? Então eu vou para a política também. E é importante dizer que eu venho de uma região de São Paulo muito vulnerável, que é a Zona Sul, mas em que há uma prevalência enorme de compra de votos. Então, eu tinha uma visão muito negativa da política, sabe? De uma política que se relaciona com crime, de uma política que não é do diálogo, que é de cima para baixo. E aí eu tive que vencer esse preconceito. Decidi me candidatar em 18, fui a 6ª pessoa mais votada aqui em São Paulo. Não estou aqui hoje para falar do meu mandato, mas, obviamente, a pauta principal é educação. Então, trabalho também na pauta de meio ambiente, combate à pobreza, combate à corrupção, na pauta de direitos humanos,
mas a pauta principal é a educação. E aí, como eu sei que tem muitos jovens nos acompanhando, eu queria dizer a vocês que vale a pena ocupar o nosso lugar na política. É muito duro, você lida com ameaça de morte, você lida com xingamentos, ainda mais nesse momento tão polarizado, mas vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Eu tenho um orgulho danado de ter conseguido colocar na Constituição um texto que eu apresentei para que os prefeitos que melhorarem sua gestão e melhorarem seus resultados e diminuírem a desigualdade social e racial dentro da educação básica, para que eles recebam mais recursos. Então, isso começa a valer ano que vem. Foi um texto que eu apresentei no comecinho do mandato. Tenho muito orgulho de ter lutado pela distribuição de absorventes, inclusive ter participado de forma muito ativa, não só nacionalmente, mas no Maranhão também, aqui em São Paulo, estado e capital, em Recife, Rio de Janeiro, para que nós tivéssemos programas robustos de distribuição de absorventes nas escolas. Tenho muito orgulho de ter proposto a vacinação prioritária dos profissionais da educação e ter aprovado, por ter lutado por conectividade. Então, para dizer que nisso eu estava certa, nessa tese de que a luta pela educação era uma luta política. Foram 4 anos muito difíceis, enfrentando muita corrupção no Ministério da Educação, enfrentando uma ideologização muito rasa, muito barata, enfim, foram 4 anos de muita luta para enfrentar corte, para tentar barrar retrocesso. Para vocês terem uma ideia, nessa pauta de distribuição de absorventes, foi após 2 anos que nós conseguimos aprovar a nossa lei nacional, porque ela foi vetada pelo presidente da República e por aí vai. A lei de conectividade foi questionada na justiça, vetada também, mas apesar dessa polarização toda, dessa violência e desses anos difíceis, valeu muito a pena e vale muito a pena estar num Congresso Nacional lutando pela nossa educação básica. Então, é um pouco do que me traz aqui. Eu acabei de ser reeleita, fui a mulher progressista mais votada do Brasil, o que me enche de orgulho, mas também de muita responsabilidade. E estou muito animada pelos próximos anos, pela possibilidade da gente debater o que importa, da gente debater ensino técnico, que é uma pauta que eu sou absolutamente apaixonada, da gente garantir que o aluno pobre, e eu falo pobre porque acho que a gente não tem que ficar usando meio termo, não. Então, aquele aluno que, assim como eu, sonhava em fazer balé, judô e natação e não tinha a menor condição, que ele tenha cultura, esporte, teatro, aula de inglês dentro da escola pública, que esse aluno tenha uma renda, para que ele não tenha que sair trabalhar, para que ele possa concluir seus estudos. Estou comprometida a criar uma bancada da saúde mental. Essa é uma epidemia silenciosa que se aprofundou muito com a pandemia. Então, tenho já vários projetos, alguns já foram aprovados na Câmara, outros não, olhando para a saúde mental dos profissionais da educação, dos alunos. Então, tenho muitos sonhos aí pela frente. E só pretendo parar quando a gente tiver a melhor escola pública do mundo. Então, acho que esse é um resumo. Queria compartilhar um pouco com vocês do que me trouxe, o que fez de mim uma ativista da educação, mas também o que me move olhando para frente, e com toda certeza o que me move é querer que o filho do pobre e o filho do rico tenham absolutamente a mesma oportunidade, que o branco e o negro, a mulher e o homem, o gay, a mulher trans, a pessoa com deficiência. O que eu quero é todo mundo sonhando e realizando coisas gigantescas. Então, contem muito comigo. Infelizmente, eu estava aqui bem engajada na campanha, então não consegui me deslocar, mas eu estou muito honrada de estar aqui participando com vocês. Muito obrigada mesmo. E estou à disposição. E só queria agradecer aos nossos intérpretes também. Eu falo muito rápido, então imagino que eu tenha dado dificuldade para vocês. Muito obrigado, deputada Tabata Amaral, e por esse instante devo lhe chamar também de professora Tabata Amaral, com a sua exposição que nos serviu aqui, sem dúvida alguma, de grande aprendizagem. Eu tenho alguns comentários provocativos para lhe fazer. Algumas pessoas da plateia e talvez também que nos acompanham pelo YouTube também podem fazer, mas em primeira mão gostaria de recuperar aqui um dizer de Paulo Freire para fazer justiça ao que lhe ocorreu, ao que aconteceu em sua vida. De fato, a educação não transforma o mundo.
ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Isso aconteceu com você e isso é notório, o quanto a sua caminhada, mesmo antes do parlamento, já vinha dando sinais dessa busca incessante pela transformação do mundo pela via da educação. Isso nos toca de maneira muito peculiar, porque vivemos esse contexto dentro da universidade. E ficamos muito felizes de ter uma representante a essa altura dentro do Parlamento Brasileiro. De fato, você faz jus ao termo ativista da educação, e uma ativista que tem dado sinais cada vez mais robustos do potencial, da força da mulher brasileira, de uma educadora e de alguém que acredita nas transformações decorrentes da mudança pela educação. Eu vejo, todos nós percebemos por sua história, o quanto a educação salva. E essa redenção trazida pela educação, ela, em muitos momentos, gera sonhos. E esses sonhos não podem ser realizados se, de alguma forma, não tivermos suportes. Isso me parece que aconteceu em sua vida, e esses sonhos acalentados foram suportados de diversas maneiras por pessoas e instâncias públicas e privadas. Nesse ambiente de suporte, eu gostaria de lhe provocar de que maneira seria possível constituir, criar mais elementos para que, de forma programática, o poder público também pudesse oferecer suportes para compensar essa ausência de pessoas e instituições que voluntariamente possam se colocar nessa lacuna de auxiliar pessoas que têm sonhos como o seu, de transformar o mundo pela educação. O poder público tem, em que medida, responsabilidades nesse sentido? Uma outra questão que eu gostaria de lhe apresentar tem a ver com uma discussão que você levantou aqui sobre o acesso à educação superior no Brasil, fazendo um contraponto com aquilo que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. O acesso à educação no Brasil se dá por meio de um grande programa de acesso que recorta, em dado momento, o potencial dos estudantes de ingressarem ao ensino superior, e isso, muitas vezes, não reflete a realidade, e o seu próprio exemplo é uma grande demonstração disso. Se o acesso é comprometedor, e como que, no sequenciamento da formação superior, podemos fazer alguma coisa para corrigir essas distorções, sabendo que aqueles que ingressam não necessariamente são aqueles que potencialmente podem realizar algum tipo de transformação social e gerar algum impacto quando saírem dos bancos escolares. Digo isso porque me parece que esse congelamento das estruturas curriculares, as dificuldades de flexibilização das aprendizagens, o aprisionamento, para fazer menção ao termo que não é mais adequado, de gradeamento, né, de grades curriculares, que inviabilizam essa fluidez na aprendizagem em diferentes dimensões do mundo. A seu exemplo, inclusive, que recebe uma formação na área sociológica, das ciências sociais, e ao mesmo tempo na astrofísica. Então, como romper essas barreiras que acabam criando esse engradamento indevido na formação de estudantes que, já sabemos, não possuem, na totalidade, as condições e os elementos necessários para, quando saírem da universidade, gerarem um impacto de fato na sociedade. E uma terceira questão, e por último, só para alimentar as perspectivas de estudantes que nesse momento nos ouvem,
e que acalentam, assim como você, o sonho de estudar no exterior, numa universidade estrangeira. Lhe pergunto, o que ainda temos para aprender lá fora? Levando em conta que, em algum momento, aprendemos já o suficiente ou criamos alguma competência aqui no Brasil que não necessariamente nos leva mais a considerar a busca por um aprendizado prioritário fora do Brasil. Então, se aprendemos alguma coisa, o que ainda resta aprender lá fora? Lhe apresento essas questões de forma provocativa, lhe agradecendo imensamente já por seu tempo dispensado aqui. Professor, é uma honra. Muito obrigada mesmo. Perguntas muito complexas, e já adianto que darei respostas mais simplistas do que deveria, mas por causa do adiantado da hora. Acho que a primeira coisa é a gente pensar uma escola pública que seja uma incentivadora de sonhos e não uma destruidora de sonhos. E o que eu estou dizendo pode soar um pouco polêmico, mas... Porque, primeiro, assim, eu sou uma grande defensora e tenho muita fé no poder da educação pública. O que eu sonho é justamente com essa escola pública que seja a melhor do mundo. E aí, conectando com a última pergunta, eu sempre brinco, eu quero que esses finlandeses e americanos e coreanos venham tudo baixar aqui no Brasil para entender o que é que a gente fez. E para a gente chegar lá, a gente não pode ignorar a desigualdade imensa do nosso país. O problema do racismo, por exemplo, é um dos maiores problemas da educação pública, porque a gente tem um sistema público que, de forma constante, reproduz isso. E se a gente não entende o impacto do racismo na autoestima de alunos negros, se a gente não entende o quanto que o racismo estrutural condiciona muitos professores a sonharem com a medicina para o aluno branco, mas não para o aluno negro, se a gente não for desconstruindo e trabalhando tudo isso, a gente vai ter uma escola pública que, de forma consistente, exclui a maioria dos seus alunos. E esse é só um exemplo. E eu digo isso porque eu sempre brinco que, quando eu penso nesse modelo de educação integral, eu me baseio no que eu, enquanto aluna pobre, sonhava. Como eu falei, eu queria fazer judô, balé e natação. Obviamente, eu não fiz nenhum desses três. Eu voltava para casa e eu tinha que bordar para ajudar a minha família. Então, talvez não seja tão difícil assim sonhar essa escola que tem uma aula de teatro, porque o teatro te ensina a se comunicar, que tem uma aula de inglês de qualidade, que é tão fundamental hoje para o mercado de trabalho, que tem essa liberdade, sabe, do aluno poder aprender sobre empreendedorismo, formação política, educação financeira, o que fizer mais sentido para ele. E a gente tem grandes exemplos quando a gente fala desse modelo que está instituído há um pouco mais tempo, de educação integral em Pernambuco, por exemplo, e os dados são muito bacanas, assim. Pernambuco conseguiu reduzir pela metade a taxa de homicídio entre jovens, e é a primeira rede pública do Brasil em que alunos brancos e negros estão saindo com o mesmo salário inicial. Então, só para dizer que essa educação holística, que eu sei que é algo que o Maranhão também está mirando, que aposta na cultura, aposta no esporte, aposta nessa formação mais ampla e integral, é uma formação que, inclusive, combate o racismo estrutural, que permite a esse jovem de escola pública também querer ser doutor, como a gente fala aqui na periferia, também querer sonhar com algo a mais. E aí, cada vez que eu escuto um relato de um aluno, esses dias viralizou um vídeo, inclusive, que fala: minha professora falou que eu não tenho capacidade para ser médica. Recentemente viralizou um vídeo de uma menina, talvez de 9 anos de idade, uma menina negra, chorando porque a professora falou que ela não tinha capacidade de ser médica. Eu sei que essa professora não representa a maioria dos professores, mas eu acho que é um símbolo, às vezes, de uma escola que não sonha alto para os seus alunos, que não acha que aquele aluno, filha da diarista como eu sou, pode ir para os Estados Unidos, sabe? Então, falei um bocado de coisa, mas para mim passa por políticos, educadores e toda a sociedade sonhar os maiores sonhos possíveis para aquele aluno. Eu ouvi quando eu era mais nova: você e seu irmão vão ser drogados igual ao seu pai. Que sorte eu tive de ter professores que depois me perguntaram qual era meu sonho, que faculdade eu queria fazer, porque para eu sonhar com isso, eles tiveram que sonhar antes. Então, e aí, de novo, aposto muito nesse modelo de formação mais amplo. Deixa eu olhar aqui minhas notinhas, que foram muitas perguntas. Sobre ensino superior, sou uma grande defensora de cotas, tanto sociais quanto raciais. Já está mais do que provado o quanto que elas são efetivas em levar a inclusão para a graduação. O que a gente precisa é expandir.
O auxílio estudantil foi muito enfraquecido nesses últimos anos e muitas universidades estaduais e federais se matando para conseguir pagar o auxílio. Um aluno pobre, se não tem uma renda, não consegue se dedicar só aos estudos. Então, quando eu defendo a bolsa para o ensino médio, obviamente eu defendo bolsas de pesquisa e auxílio estudantil muito mais fortalecidos para a permanência desses jovens. Acredito que tem um longo caminho pela frente de mudança do currículo mesmo. Na faculdade eu tive a oportunidade, sempre com bolsa, no verão, né, que eles chamam, que é maio, junho, julho e agosto, fazer estágio. Então, no meu primeiro verão, eu fui para a Índia trabalhar com educação pública. Depois, eu fiz um estágio na Falcone, que é uma empresa de consultoria. Depois, trabalhei na Secretaria de Educação de Sobral, de Salvador. Então, acho que pensar essa formação que aposta na oratória, que aposta na psicologia, na economia, um pouco mais ampla, entendendo que a gente está no mundo mudando muito rápido e que muitas profissões que existem hoje não vão existir daqui a 10 anos. Então, essa coisa mais do ensinar a aprender, preparar para a criatividade, por aí vai. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso vestibular, defendo cota, auxílio estudantil, mas, gente, enquanto o vestibular for quadrado desse jeito, a gente vai continuar excluindo um bocado de gente. O nosso vestibular, ele não está preparado para olhar para a criatividade, para a liderança, para a trajetória, para o delta da vida daquele aluno. Cada vez mais tem muita gente da periferia, tem muita gente preta que passa nesse vestibular, mas assim, com uma conjuntura de fatores, como aconteceu na minha vida, com tanto de sorte ou de um esforço sobrenatural, que não é nisso que a gente deveria mirar. Então, acho que a gente vai fazer um bocado de coisa, mas tem que mudar o vestibular também. E sobre o que aprender com lá fora, não acho, por exemplo, que Estados Unidos é nosso referencial para educação básica. Acho que a gente tem muito a aprender com Singapura, informação de professores, com Coreia do Sul, com a Ásia de forma geral, quando a gente fala de educação ao longo da vida. Eles têm lá as Silver Schools, as escolas grisalhas. A gente vai ter que ter escolas que recebam pessoas ao longo de toda a sua trajetória, inclusive na terceira idade. Então, são um exemplo. Finlândia, quando a gente fala desse currículo mais solto, menos engessado. Estados Unidos, quando a gente fala dessas universidades vibrantes, com muito financiamento público, a gente não pode esquecer o quanto que o Congresso americano investe em pesquisa, mas acho que a gente tem muito que aprender aqui dentro também. Sobral continua sendo o nosso maior referencial quando a gente fala de ensino fundamental, então de alfabetização. Pernambuco ainda é o maior referencial quando a gente fala de ensino médio, e acho que é entender que dá para fazer, não é maluquice querer que a gente tenha a melhor escola pública do mundo, não tem um modelo copia e cola, a gente vai aprender um pouquinho com cada canto. O que está faltando nesse país é um governo que fale, com educação não se brinca. Educação é a prioridade número 1, ninguém mexe com o dinheiro da educação, não tem corrupção aqui, e dá para fazer. E o resultado não vem só em 50 anos, não, ele vem em 10 anos. Então, acho que é isso. Falei demais, peço perdão, perguntas muito complexas, mas já queria aproveitar e me despedir. Foi uma honra estar aqui com vocês. Contem comigo. Qualquer pessoa que está aqui acompanhando, se passar por São Paulo ou por Brasília, me procure. Vai ser uma honra continuar debatendo educação. E vocês, obviamente, estão muito convidados a mandar mensagem, acompanhar nas redes sociais. É Tabata Amaral SP. Muito obrigada mesmo. Muito honrada. Muito obrigado, deputada Tabata Amaral. Uma honra ter recebido a sua participação nessa tarde. Quero lhe dizer que suas palavras nos inspiram e geram muita expectativa para que alcancemos a melhor escola pública do mundo. Contamos com você para isso. Obrigado. Muito obrigada. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Muito obrigada. Não, excelente, foi muito bom. Bom, então chegamos ao final do nosso primeiro dia da 8ª edição do Café Internacional da UEMA. Agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado. Né? Foi um dia de muito aprendizado, né? De troca de experiências. Então é isso, amanhã nos veremos novamente a partir das 9 horas, dando prosseguimento à nossa programação. Iniciaremos com a terceira sessão internacional, onde nossos discentes vão praticar a apresentação de trabalhos acadêmicos em um segundo idioma. Tá ok? Então, até amanhã. Um grande abraço a todos.